E encerrando as atividades desta manhã, daremos início à mesa redonda. LGPD na Justiça Eleitoral, aspectos jurídicos e implantação prática, com base nas normas da ISO 27001 e 27701. Para mediar os diálogos, convidamos o excelentíssimo senhor doutor Samuel Miranda Arruda, Procurador Regional Eleitoral do Ceará. Convidamos também uma de nossas debatedoras, a senhora Tatiana Colli Vasilevski Rodrigues, servidor do TRE do Paraná. Espero que tenha pronunciado correto. Convidamos em seguida o senhor Juarez de Oliveira, também servidor do TRE do Paraná. Com a palavra para conduzir essa mesa redonda, o senhor Samuel Miranda Arruda. Muito bom dia a todos. Eu queria iniciar cumprimentando mais uma vez a organização do evento. O evento está muito bem organizado. Nós temos um plantel de debatedores excelente. E eu já inicio falando sobre o tema dessa nossa mesa redonda, que vai ser LGPD na Justiça Eleitoral, aspectos jurídicos de implementação prática, com base nas normas ISO 27001 e 27701. Nós temos hoje dois debatedores. O primeiro é a doutora Tatiana Colli Vasilevski Rodrigues, que é servidora do TRE Paraná, mestranda em Direito Negocial na Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Eleitoral, Ciência Política, Data Warehouse, Business Intelligence, Mediação e Arbitragem, Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRAD, e da Associação de Duplicidade Feminina. Atua na assistência de LGPD, implementando o sistema de gestão de privacidade da informação em apoio à unidade encarregada de dados. E temos também o doutor Juarez de Oliveira, também servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que é especialista em informática, gerência de redes pela Universidade Federal do Paraná, especialista em auditoria e segurança da informação pela Universidade Positivo, especialista em cybersecurity e mestrando em informática pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, possui certificação em CISP, CEH e 27701-LL, é membro do Grupo de Trabalho de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral, GDC, e atua na assistência de LGPD, implementando o sistema de gestão e privacidade da informação em apoio à unidade encarregada de dados. Bom, vamos dar início então aos nossos trabalhos. Eu passo a palavra à doutora Tatiana. Bom dia, muito obrigado pela apresentação. É um grande prazer estar aqui hoje nesse evento, com os colegas do TRE Ceará, colegas do TRE Pará e de outros regionais, com membros do Ministério Público, da magistratura, os membros do TRE Ceará. Então, é uma grande alegria nós estarmos conversando hoje sobre a LGPD e vamos trazer um pouco do que nós fizemos no TRE do Paraná. Então, nós temos uma especificidade diferente de todos os outros regionais, que nós temos uma unidade própria de servidores que estão dedicados somente para a LGPD e processo de segurança da informação. Então, essa é uma boa prática que o TRE tem adotado. E como isso aconteceu? Nós fomos convidados, o TRE selecionou dentro dos servidores quem já estudava essa área, fora do trabalho. Então, nós fazemos mestrado, estudamos já. E aí o TRE investiu na nossa capacitação também, fizemos cursos bem aprofundados sobre LGPD e segurança da informação. E aí nós aceitamos esse desafio, mas nós conversamos com a alta gestão da necessidade de ter uma unidade própria para tratar da LGPD.
Porque nós temos nos nossos tribunais os comitês e os grupos de trabalho, são os carregadores de piano, como a gente brinca assim, mas esse piano é muito pesado, e uma hora o piano vai tender para um lado, pode cair. Então a gente buscou sensibilizar a autogestão dos problemas de não ter pessoas dedicadas só para isso. E uma das coisas que é um grande problema é que o gestor pode até sofrer improbidade administrativa. Então a gente fez uma apresentação, a gente pode compartilhar com quem quiser, para entender um pouco mais por que nós fizemos isso. E dessa forma, nós até estamos participando do prêmio da Serpa, concorrendo, porque nós somos um dos tribunais que estão mais adiantados, não só na justiça eleitoral, como nas outras justiças. Então a gente tem entrado em contato com outras justiças, justiça estadual, justiça do trabalho, justiça federal, e realmente nós estamos avançados por termos pessoas dedicadas para isso. Nossa equipe é pequena, nós estamos em 2 servidores, e nós participamos em dezembro do evento realizado pelo TRE do Pará, e nós fizemos uma enquete lá com os servidores que estavam. E nós percebemos que muitos TREs nem carregados de dados nomeam ainda. Então, não tem comitê formado, ou quando tem o comitê, ele é só pro forma. Então nós precisamos pensar, realmente, nós estamos no período eleitoral, como o Carlos Rocha falou, sofrendo ataques todos os dias. Nesse momento nós estamos sofrendo ataques. E nós temos um problema muito sério também, que os ataques não são efetivos apenas quando falha alguma questão tecnológica. Nós temos muitos problemas que são dos usuários. Então nós precisamos treinar os usuários. Então eu trago para reflexão dos colegas de outros tribunais que estão aqui. Os servidores foram treinados? Existe um treinamento? E outra coisa, o treinamento, ele tem níveis diferentes. Então, o que nós fizemos no Paraná? Nós fizemos um treinamento básico para todos os servidores, juízes e promotores. Dos servidores nós atingimos quase 90% de participação. Nós fizemos um outro treinamento para o comitê, grupo de trabalho e os servidores dedicados à implementação da LGPD. Então é um treinamento específico, mais aprofundado. Fora esses que nós fizemos de forma institucional, o TRE pagou outros treinamentos para nós. Então o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz o que nós devemos fazer, não traz como fazer. Então, como resolver isso? A gente precisa do treinamento das normas, o Flores vai explicar um pouco melhor, mas das normas ISO 27001 e 27701. Pois elas trazem as recomendações, trazem de forma mais aprofundada. Então, não basta nós termos grandes especialistas jurídicos, por exemplo, sabendo o tema. Nós precisamos de pessoas que entendam tanto da parte tecnológica, quanto da parte jurídica e da parte de gestão dos tribunais. Então, o que nós vamos fazer agora no segundo passo? Nós estamos ligados à presidência do tribunal, junto com o encarregado de dados, e vamos aproveitar esse mapeamento que nós estamos fazendo para a LGPD, já para mapear e tentar automatizar o máximo de serviços da Justiça Eleitoral. Então, o que a gente vai conseguir com isso? Aproveitando a LGPD, nós vamos ter uma aplicabilidade melhor dos recursos humanos do tribunal, vamos conseguir automatizar vários serviços que hoje são realizados manualmente e já conseguir trazer a implementação da LGPD e também de processo de segurança da informação. Nós não temos apenas problemas relativos a dados pessoais. Então nós fizemos um mapeamento já mais geral e, por exemplo, a TI respondeu poucas coisas, porque eles não percebem a quantidade de dados pessoais que eles tratam. Então a gente precisa fazer um trabalho. Então, todo o mapeamento que foi feito, a gente vai disponibilizar para todos nesse QR Code, tem ali nosso modelo de mapeamento, como que a gente fez. A gente faz revisão, então todo o mapeamento que foi realizado passou por nossa revisão e nós estamos agora tratando com a gestão de pessoas. E nós temos também alguns outros modelos que nós já fizemos, a parte de adequação de contratos, que é muito importante. Então hoje nós não podemos pensar mais, eu fiz uma pesquisa em todos os regionais, nós temos diversos regionais que estão fazendo contratações, tratam muitos dados pessoais sem cláusula de LGPD. E mais que isso, nesses contratos específicos, as cláusulas precisam, inclusive, ter sanções administrativas. Precisam ter vários requisitos técnicos ali e verificar se as empresas contratadas realmente estão cumprindo. Não basta só a gente colocar uma cláusula lá, a gente precisa cuidar disso. Então nós fizemos 2 tipos de modelos de contrato para
temos como base. Em alguns contratos nós fazemos uma análise diferenciada, também nós vamos disponibilizar para vocês. Outra coisa que vários tribunais ainda não estão fazendo e que é obrigatório é o atendimento titular de dados. Como funciona esse atendimento? O atendimento ele é feito, o titular de dados ele tem direito a saber como nós estamos tratando os dados, quando esses dados foram compartilhados com outros órgãos. Então, por exemplo, nesse caso, nós recebemos o pedido do Ministério da Cidadania. São servidores, são dados que nós tratamos. Então, se o servidor quiser saber se esse dado foi compartilhado, nós temos que ter esse controle. Como que fazemos isso? Com a planilha? Hoje é o jeito que é feito. Mas nós precisamos pensar em um segundo momento na contratação de ferramentas para auxiliar e fazer da forma mais automatizada possível. Então, a Justiça Eleitoral tem o maior cadastro de dados pessoais do Brasil, um dos maiores do mundo. Precisa pensar como esses dados estão sendo tratados. Então, nós temos, ontem o Bruno mostrou o relatório de impacto. Nós não temos só esse modelo, nós podemos fazer de outras formas também. Também vamos mostrar para vocês nas oficinas. E nós precisamos pensar também nos regionais, o que não foi regulamentado pelo TSE. Porque eu participei do grupo de trabalho que fez a nova resolução do cadastro eleitoral. Lá tem a previsão de exclusão dos dados, esses que são mandados pelo título NET. Mas os tribunais também, nas diligências, acabam recebendo esses dados, seja por WhatsApp, e-mail. Como esses dados são tratados? Quando que eles serão excluídos? Nós, no Paraná, fizemos uma norma para a exclusão desses dados em 30 dias. Esses que são diligências, os atendimentos que vêm por fora do título NET. Por quê? Nós não podemos deixar esses dados expostos. O que acontece muito também, um outro problema. Os servidores costumam fazer backup, seus próprios backups, e salvam nas nuvens pessoais. E usam aquelas nuvens, ou no computador pessoal, e usam esses recursos para fazer trabalho. E muitas vezes aprovado pelo próprio regional. Então, nós tivemos a pandemia, todo mundo levou um computador para casa, seja o computador do trabalho ou utilizando VPN, e esses dados podem estar espalhados. Então, para a segurança dos próprios servidores, os regionais precisam regulamentar, precisam ter temporalidade, precisam colocar suas normas. Então, as normas de política de segurança da informação, elas têm total relação com a Justiça Eleitoral. Então, nós não podemos deixar isso passar. Nós precisamos regulamentar. Então, o que nós temos? Vários tribunais têm procurado a gente pedindo ajuda. Olha, será que a gente precisa fazer uma política aqui? O Tribunal Superior Eleitoral fez a política, será que nós precisamos... Eu acho que a gente tem que atacar pontos específicos, e os pontos mais graves primeiro. Não adianta a gente ter uma política geral, genérica, que não diz nada, e deixarmos esses dados, principalmente dados relacionados à eleição. Nós vamos passar por um momento muito crítico, então a gente precisa atender esses requisitos e fazer a prevenção prática realmente. Então, nós fizemos análise dos riscos, fizemos a análise da adequação desses compartilhamentos. Nós temos a participação efetiva dos comitês. Os comitês não são pro forma, a gente leva, o que a gente faz? Nós somos esse grupo de apoio técnico, nós levantamos os problemas, startamos as áreas e sugerimos soluções e levamos para o comitê decidir. Então as decisões não são feitas por nós, mas nós fazemos dessa forma esse apoio técnico, que é muito importante. Então eu aproveito esse espaço aqui para tentar sensibilizar os tribunais que estão aqui da necessidade, porque nós estamos tratando com o nosso trabalho fim. Então, às vezes nós temos muitos servidores deslocados para serviços que não são tão relevantes, e nós temos esse problema da improbidade administrativa, da imagem da justiça eleitoral. Temos muitos problemas, muito a perder se nós não cuidarmos. E os ataques, as invasões vão acontecer. É só questão de quando. E nós precisamos estar preparados, tanto para notificar os eleitores, para avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para resolver os problemas. Essa semana nós tivemos 3 tribunais com invasão. Tribunais de outras esferas, né, de outros segmentos da justiça. Mas será que nós vamos deixar até o ponto que vamos chegar uma semana da eleição e um pé aqui fora? A gente precisa pensar nisso. Vou passar para o Juarez falar um pouco sobre a parte de segurança da informação e depois a gente conversa mais um pouquinho. Bem, então vou passar a palavra ao Dr. Juarez Oliveira. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, uma honra grande participar. Agradecer desde já ao Dr. Bruno pelo convite, aos colegas aqui do Ceará, principalmente a Regina e o Higino, que se desdobraram realmente para fazer o evento, né? A gente acompanhou o trabalho deles ali, foi bem intenso, acho que algumas horas sem dormir aí nesses últimos dias, né? Parabéns pela realização, realmente foi um grande sucesso.
e esperamos que toda essa conversa, né, todas essas palestras, são muitas pessoas especialistas que vieram aqui. Eu nem tenho mais nada para falar, porque o pessoal já falou tudo. O Zócimo já falou um monte de problema ali que tem ali, de ransomware, não sei o quê. Espero que não tenha que chegar nesse nível, né? Mas aí, só complementando um pouquinho o que a Tatiana falou, da forma com que nós trabalhamos lá no TRE, e uma parte da abordagem que a gente vai fazer na oficina logo mais, além de todas essas questões ali de como que se organiza, a questão das políticas, a questão dos controles que a gente vai implementar, a gente colocou a questão da norma ISO 27000 e 27701 aqui para falar para vocês, porque a 27701, na verdade, é uma extensão da 27001. O Zócimo já falou extensivamente ali sobre como é que funciona uma norma, como que é estruturado esse tipo de framework. Eu não vou entrar em detalhes dessas normas, porque realmente é um processo cansativo que não vai fazer parte do dia a dia da maioria de vocês, né? Mas para quem vai trabalhar com a implementação direta, né, que a gente espera que cada tribunal tenha pelo menos uma pessoa, pelo menos focada nesse primeiro momento para fazer a implementação do que é necessário, porque se forem ficar trabalhando apenas com um grupo de trabalho, realmente não vão chegar no lugar tão cedo, sabe? Vai acabar aí a eleição, vai vir a eleição de 2024 e vocês ainda vão estar implementando esse negócio de LGPD aqui. É um pouco chato esse tema para a implementação prática no dia a dia ali mesmo, de fazer a papelada, de fazer as análises, né? Uma das coisas que a gente vai tratar na oficina, que é bastante importante, e eu imagino que a maioria dos tribunais não façam, é a questão da avaliação de riscos. A gente vai fazer uma abordagem ali bem prática, bem hands-on, de como tratar isso, porque a partir do momento que a gente faz aquele mapeamento que o Bruno já também demonstrou ali pra gente, explicou certinho como o que a gente precisa analisar nesse mapeamento, né? A gente precisa pegar cada sistema, cada processo de trabalho e fazer uma análise bem aprofundada. Se os dados que estão sendo coletados são adequados, se o tratamento que o sistema está dando para aquele dado é adequado, ou seja, o sistema tem um nível de segurança, mas não só de segurança. Ele tem um nível de conformidade, ele tem a política explicando por que aquele dado é requisitado, quando é um dado sensível, se ele tem um nível de criptografia do dado armazenado, no dado em trânsito também, né? A gente não vai entrar em muitos detalhes técnicos, porque todo mundo já ficou com raiva dos ótimos, não é para vocês ficarem com raiva de mim também, tá? Vamos deixar, porque essas coisas realmente são assim chatas mesmo e precisam ser feitas, infelizmente, né? Bem complexo, bem difícil de trabalhar no dia a dia, mas precisam ser feitas. Análise do risco de todo o tratamento de dado que é feito, seja de dados de servidor, seja de dados de eleitor, seja de dados de cidadão que nos procura para pedir uma informação. Então, a gente tem que fazer essa análise e deixar essa análise registrada. Quando a gente localiza um problema num tratamento de dados e a gente consegue resolver, a gente anota na análise de riscos que conseguiu, qual foi a técnica que utilizou para fazer aquilo, mas também, se a gente não conseguiu, se a gente chegou num sistema que não tem conformidade, que continua apresentando um risco bem grande no tratamento, é importante que a gente registre, passe para a alta direção, para que ela faça o aceite desse risco, né? O risco ele não é do pessoal operacional, o risco da instituição. Então, quando a gente não consegue fazer o tratamento do risco de forma adequada, é imprescindível que a alta administração esteja ciente e deu o seu aval nesse risco. E, se for o caso, tomar até medidas drásticas, como retirar um sistema do ar, por exemplo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o sistema Ciel, né, um pouco antes da outra eleição. Era um sistema que realmente já estava bastante comprometido em termos de segurança, e ele foi retirado do ar, ficou praticamente um ano sem o sistema Ciel, até que fosse desenvolvido um novo. Porque realmente o benefício de compartilhar aqueles dados com outros órgãos, ele não era proporcional, né, ao risco que a gente estava correndo. Então foi necessário retirar. Só que isso a gente tem que fazer com tudo que a gente trabalha, né, todos os dados. A gente não pode só escolher aqueles que têm maior volume, mas a gente tem que avaliar todos os processos de trabalho. Esse é o modelo que a gente inicia fazendo o mapeamento, faz essa análise de riscos, depois a gente faz o relatório de impacto, que também tem que ser aprovado pelo comitê, né? Eu imagino que vários de vocês aqui já devam ter feito todo esse processo, né? Mas é um processo que precisa ser bastante documentado, muita documentação, para que quando vier não só um incidente, mas uma reclamação, quando alguém vier falando sobre aquele problema, você ter como demonstrar como o seu tribunal trabalhou aquilo durante esse período.
A Tatiana já falou ali da questão dos compartilhamentos. Hoje é um dos problemas que a gente visualiza, esse excesso de compartilhamentos com os próprios órgãos públicos, né, porque eles têm poucos critérios, a gente não sabe exatamente como o outro órgão está tratando. Então é uma das coisas que a gente está mexendo bastante, que são os termos de cooperação, né, ou seja, quando a gente vai passar um dado para um tribunal de justiça, por exemplo, é necessário que a gente já tenha um termo de cooperação, que a gente já informe quais são as metodologias utilizadas no tratamento daquele dado, quanto tempo eles vão ficar com aquele dado, onde eles vão armazenar, a finalidade, tudo mais, para que a gente não tenha que, num determinado momento, negar o fornecimento, né? Legalmente, os órgãos têm capacidade para nos pedir os dados, só que eles também têm a obrigação de tratar esses dados adequadamente. Senão não adianta nada a gente ficar protegendo os nossos dados aqui, depois a gente forma uma base legal, passa para outro órgão que não consegue, não tem capacidade operacional para fazer a proteção daqueles ali. Então são coisas que a gente tem avaliado, né, escrito bastante sobre isso, discutido sobre isso. A gente deve, inclusive, discutir sobre isso com o Tribunal de Justiça nas próximas semanas, lá no Paraná. Outra coisa que ela falou é a questão dos comitês. O que é importante para o comitê realmente, né? A resolução do CNJ lá 363, se não me engano, 364, não lembro o número, fala que a gente é obrigado a ter um comitê de proteção de dados pessoais, beleza, isso também é uma boa prática prevista nas normas ISO 27000 ali, mas o que tipo de informação, que tipo de problema que a gente precisa levar para esses comitês? A gente precisa levar os problemas grandes, os problemas que precisam de decisão da alta administração. O comitê não pode ser tratado como uma sessão operacional, porque senão vai cansar os membros do comitê, são pessoas de alto escalão, que, né, têm os seus afazeres. O comitê está ali para resolver problemas, propor soluções, mas de forma de nível elevado, de nível alto. Então, o encarregado de dados, a gente falou que já desde o início, né, da importância de ter encarregado de dados. Obviamente que o encarregado de dados ele não domina todas essas coisas de segurança da informação, e processo, e ficar fazendo esse mapeamento, porque muitos dos encarregados são, inclusive, magistrados, né, em muitos dos tribunais, são pessoas, são coordenadores, são secretários, são assessores, e já têm outras atividades também no primeiro momento. Obviamente que eles não vão dominar tudo isso daqui para fazer esses controles. Então, por isso a necessidade de uma pessoa alocada, pelo menos, durante a implementação do projeto. Os tribunais maiores, né, que têm mais estrutura, obviamente conseguem fazer esse modelo que a gente fez aqui no Paraná. Os outros precisam alocar alguém para montar esse projeto, senão não vão terminar nunca, né? A gente vai ficar discutindo teorias sobre como é feito esse tratamento, mas a gente precisa fazê-lo de forma efetiva. Ela falou também a questão da parte de conscientização, realmente é muito importante, né? Gostaria de ressaltar isso. Então, as pessoas que vão trabalhar diretamente com isso, seja através de grupo de trabalho, seja de uma pessoa alocada diretamente para assessorar o encarregado de dados, seja o próprio gestor de segurança da informação, que cada tribunal também precisa ter, né, de acordo com a resolução do CNJ e do próprio TSE. Essas pessoas precisam ser treinadas, elas têm que passar por treinamentos técnicos específicos, né? A gente tem uma série de treinamentos, o próprio Zortman já falou de uma lista infinita de treinamentos ali que o pessoal está disponibilizando, né? Mas vários tribunais já fizeram treinamentos com especialistas, a própria ABNT no Brasil dá treinamentos sobre as normas e sobre a implementação propriamente dita desses processos. Então, a gente precisa melhorar um pouquinho o nosso pessoal, né? Os nossos servidores, o nosso quadro. Até algum outro tribunal já perguntou sobre a implementação de LGPD com consultoria, ou seja, contratar uma empresa externa que venha fazer esse trabalho. Eu, particularmente, acho que não vale a pena para nenhum dos tribunais. A gente precisa dominar todo o processo, a gente pode contratar alguém para nos ajudar, para nos treinar, para nos apoiar, mas quem tem que dominar o processo de controles para LGPD e segurança tem que ser o próprio tribunal. Os servidores do tribunal têm que dominar todo o processo, senão vem alguém com um relatório gigantesco, apontando um monte de falhas, um monte de coisas que tem que ser resolvidas e você não sabe nem como resolver aquilo, né? Então, quando é um servidor do quadro, ele vai conseguir avaliar de forma mais efetiva como funciona a sua instituição, como funciona a sua estrutura e propor realmente soluções mais adequadas para cada um dos problemas. A implementação da LGPD não é uma corrida de 100 metros, né? É praticamente uma maratona, então vai ter no início um grande esforço para fazer essa parte de mapeamento e análise dos riscos e tratamento desses riscos, só que isso é constante, porque os processos de trabalho eles mudam, né? Mudam os presidentes, que mudam as estruturas, mudam os sistemas,
muda a própria legislação que a gente atua, né? Legislação eleitoral, a legislação acerca de recursos humanos, sobre transparência. Então, os nossos processos precisam ser adequados a tudo isso e essa revisão precisa ser constante, senão, num determinado momento, você fez aquele controle, deixou aquele processo bem gerenciado, digamos assim, só que ele tem uma mudança no decorrer do tempo. Então, daqui a um ano, aquele processo pode não estar mais aderente. Então, é preciso estar muito bem documentado tudo que está sendo feito, para que quando houver qualquer tipo de alteração de legislação ou de estrutura organizacional no tribunal, seja mais fácil de analisar novamente o risco para ver se aquele processo de trabalho está adequado novamente à proteção de dados. Não vou me alongar muito, porque muitas pessoas já falaram, né, da grande dificuldade que é a implementação, das coisas que a gente ainda precisa aprender, mas assim, precisamos apenas colocar a mão na massa, ir lá e fazer da melhor forma com que cada tribunal tiver capacidade de fazer, né? Não precisa ser assim nada muito rebuscado, mas também não pode ser tosco, né, como dizia. Tem que ser alguma coisa factível, tem que ser alguma coisa que traga realmente a diminuição do risco no tratamento dos dados pessoais para cada tribunal. Se não for dessa forma, daqui a pouco a gente vai ter um incidente, a gente vai ter uma reclamação, a gente vai ter uma ação no Ministério Público, e aí vai ficar difícil para respondermos que a gente fez as coisas que precisam ser feitas. Basicamente é isso. Muito bem, muito obrigado, doutor Juarez. Não sei se a doutora Tatiana quer acrescentar ainda alguma coisa. Só agradecer mesmo a oportunidade, né, todos aqui presentes. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar nas oficinas da tarde, então certamente vocês têm dúvidas, mas a gente pode tentar solucioná-las, e a gente também está à disposição, tanto do TR Ceará como dos outros colegas. Além das oficinas, nós estamos prontos para ajudá-los no que for necessário e nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Muito bem, eu indagaria da audiência se há algum questionamento.